Olá, gente! Estamos aqui para mais um capítulo do livro de John Gottman e Nan Silver, O que faz o amor durar. Fechando, na verdade, o capítulo a respeito da sexualidade íntima, nessa última parte ele traz um questionário bem interessante para ser feito com o seu cônjuge, para você conversar depois com ele. Então, assim, primeiro cada um faz o questionário sozinho e depois vocês conversam a respeito dos temas. Isso é bem bacana, independente da tua sexualidade com o teu parceiro, parceira, estar boa ou ruim. Se ela tá boa, isso vai aprofundar a intimidade entre vocês. Se ela não está boa, em primeiro lugar, isso vai ficar bem claro. E em segundo lugar, vocês vão poder conversar a respeito disso. E é bem interessante fazer esse trabalho, tá? Eu não vou trazer todo o questionário, tá? Mas ele coloca perguntas como: meu cônjuge expressa amor, respeito e admiração com frequência? A frequência do sexo é um problema? Quase nunca trocamos carícias. Diferenças de desejo são um problema neste relacionamento. Meu cônjuge não mostra que ele ou ela me acha sexualmente atraente. É tudo verdadeiro ou falso, tá? E mais tarde vocês vão conversando a respeito disso, né? E com isso a ideia não é apenas aprofundar o sexo em si, é aprofundar a intimidade em relação ao ato sexual. E isso é bem importante, como a gente já viu nos outros vídeos a respeito deste capítulo, porque não é apenas o ato sexual que é importante, mas principalmente o quão íntimo o casal é a respeito deste ato sexual, tá? Isso daqui que é o que vai, na pesquisa do Gottman, fortalecer o casal em si, tá? E mais tarde ele dá algumas sugestões a respeito de comunicação sobre necessidades sexuais. Sugestão: desenvolva um ritual para iniciar o sexo. Esse daqui eu achei bem interessante, porque ele coloca um adendo e para dizer não. Então, algo que é bem comum nos casais, quando eles estão tendo problemas, é que não fica clara a comunicação a respeito de vamos fazer sexo ou não vamos fazer sexo. E geralmente os dois ficam um tanto tímidos ou um tanto receosos e não sabem direito o que falar, o que fazer, e isso acaba dando muito pano para manga. Por quê? Porque esse tipo de comunicação faz com que as duas pessoas se sintam inadequadas. E, gente, quando você está se sentindo inadequado, não dá tesão de jeito nenhum. Né? Então, essa sugestão inicial dele, ela é bem interessante, porque aqui ele vai mostrando como que você vai fazendo para dar indícios de que você está querendo. E vocês vão meio que combinando isso. Ele traz aqui a Loni Barbar, que é uma terapeuta sexual, né? E ela vai falando assim: sugere que casais comuniquem seu nível de excitação por meio de uma escala amorosa, de 1 a 9. E o que faz com que a pessoa vá chegando do 1 ao 9, tá? Então, quando você começa a fazer esses combinados, no início isso pode parecer uma coisa meio artificial, mas quando o casal não está indo muito bem, isto é muito importante, porque é o que vai ajudar a criar mais confiança. É algo do tipo assim: bom, a gente combinou que tal coisa ia ser um indício. Então, sim, essa pessoa está interessada em mim neste momento. E isso pode parecer bobo, mas quando um casal está com problemas sexuais, isso faz uma diferença enorme. Segunda sugestão: projetem seus mapas sexuais do amor. Tá? Coloquem as palavras para fora. Tá? Evitem julgar um ao outro a todo custo. Expressem gratidão e compreensão quando o cônjuge se abrir sobre um tópico particularmente delicado. Se conseguirem conversar sobre apenas algumas dessas perguntas, ótimo. Qualquer diálogo honesto que consigam ter sobre sexo provavelmente vai melhorar o relacionamento na cama e fora da cama. Né? A ideia de mapa do amor, ele explica aqui no livro. Eu não quero entrar, que eu quero que vocês leiam isso daqui, que é bem interessante. Mas é muito importante conversar a respeito de coisas que são difíceis, trazer isso para a relação. E isso tem a ver com o conceito do Gottman a respeito de confiança. Quando eu levo algo para dentro ou para fora da relação. Para onde eu estou levando as minhas dúvidas a respeito de sexo, as minhas necessidades a respeito de sexo, os meus desejos a respeito de sexo. Para onde eu levo isso? Inclusive é interessante porque muitas vezes a pessoa leva isso para terapia. E de um lado isso é bom, de outro lado isso é ruim. Porque quando vai para terapia e vai para a relação, isso é legal. A pessoa vai trabalhar alguma coisa em si e leva para a relação. Agora, quando fica só na terapia,
ela e o terapeuta, isso é prejudicial para a relação. Por quê? Porque é como se o terapeuta virasse um terceiro. E para onde esse conteúdo sexual precisa ir, de certa forma, é para a relação e não só com o terapeuta ou com a terapeuta. Então, esse daqui também fica um adendo bem interessante, né? Ele traz algumas perguntas interessantes para fazer, né? Várias pessoas dizem que a experiência sexual delas depende do sentimento. É assim com você? Do que você precisa que eu faça? Essa é uma pergunta que você tem com o teu cônjuge. Às vezes um cônjuge não se lembra do que o outro acha excitante e erótico. Eu me esqueci de algumas atividades ou formas de tocar. Você pode me ajudar a lembrar? Quais foram os melhores momentos, os mais românticos que já tivemos? O que podemos fazer para ter mais desses momentos? Perguntas, gente. Perguntas. O que você gosta no seu corpo? O que você gosta no meu corpo? Responda com sinceridade. Tem alguma atitude minha que faz com que você não goste do seu corpo? Ou seja, tem algo que eu faço, um jeito de te olhar, de falar, enfim, que faz com que você não goste do teu corpo? Né? Aqui é uma pergunta muito interessante. Sobre libido, você acha que eu percebo quando você está no clima para transar? Eu estou deixando de ler algum dos seus sinais? Então, olhem que sutilezas. São coisas sutis. E que nem sempre a gente consegue perceber tudo isso daqui. Por isso que é importante esta conversa. Não que vocês tenham que ficar montando manuais de como que a coisa vai funcionar, até porque isso daqui tem uma certa fluidez. Mas à medida em que se conversa a esse respeito, vocês podem ter acesso a informações bem importantes. Questões para mulheres, por exemplo. A penetração vaginal com a mão também é importante para você, tanto quanto a estimulação do clitóris? Várias mulheres dizem que gostariam de não ter uma expectativa constante de que todos os toques mais quentes levem ao sexo. Querem ter mais variedades e abertura. Isso é verdade para você? Isso é verdade para nós? Para homens? Como você se sente quanto a eu o estimular com as mãos? Isso dá certo para você? Dá para melhorar? Não dá? Sobre o orgasmo, você sente culpa ou vergonha quando goza? Ou você se sente julgado quando não goza? Você se preocupa por demorar muito ou pouco para gozar? Ou se preocupa por ser diferente de mim? Então tem várias perguntas bem interessantes aqui a respeito de sexo oral, coito, masturbação sozinho, acompanhado, enfim, tem várias aqui que são bem interessantes de você ter uma conversa profunda com o seu cônjuge. Tá? Sugestão 3. Faça com que o sexo seja mais excitante. Quando vocês se sentirem mais confortáveis em divulgar suas necessidades sexuais, talvez queiram experimentar algumas dessas sugestões para aumentar o prazer. Eu vou dar algumas que ele traz aqui. Durante 1 ou 2 dias, abracem, beijem, toquem e acariciem o cônjuge de maneira como vocês gostariam que fizessem com vocês. Depois façam com o outro o que fez com vocês. Usem óleos para massagem, boa e demorada um no outro. Deem uma rapidinha. Transem em um lugar diferente. Experimentem sexo oral na bancada da cozinha. Joguem strip poker. Façam apostas. Quem vencer ganha exatamente o que quer sexualmente dentro da racionalidade de cada um, né? Ajudem o outro a se masturbar até atingir o orgasmo enquanto vocês observam. Façam uma guerra de travesseiros. Essa eu achei muito legal. Deem um apelido sensual para o outro. Descrevam em voz alta o que amam no rosto da pessoa amada. E por aí vai. Sugestão 4. Ideias de conversas antes de dormir. Pensar em frases românticas para dizer a fim de manter a conexão emocional quando as coisas ficam mais quentes pode ajudar. Aqui vão algumas formas de demonstrar o que podem estar sentindo durante o ato amoroso. Considere isso como um cardápio. Sou todo seu. Adoro ficar juntinho de você. Você é sempre meu, sempre minha. Eu estou me lembrando da primeira vez em que a gente se beijou. Você é tão gostoso, tão gostosa. Adoro as tuas curvas. Adoro tocar o seu, beijar o seu, ficar perto do seu, da sua. Eu fico tão feliz de ouvir seu coração batendo no meu. Isso, faz. Alguma coisa dentro de mim se abre quando estamos juntos. Não pare. Meu Deus, que delícia. Me abraça agora. Todas essas coisas. Então, conversas antes de dormir. Olha que interessante. Então, muitas vezes a questão da sexualidade fica restrita ao sexo e, por incrível que pareça, ou não tão incrível assim, isso limita o sexo. Este capítulo traz várias dicas sobre conversas. E para que conversar sobre sexo é interessante? Conversar sobre sexo é interessante para manter a sexualidade e a sensualidade dentro da relação o tempo todo.
e não apenas na cama. Então, são olhares, frases, toques, atitudes que não vão levar ao sexo propriamente dito, ao coito, mas mantém aquele clima entre as pessoas. A intimidade sexual também tem a ver com isso. A abertura que nós temos um com o outro de criar este clima sensual, sexual entre nós. Isso é importante por quê? Porque é isto que mantém caldo entornando. É isto que mantém o clima, o calor. Isso que mantém as duas pessoas sexualmente unidas. Quando nós temos uma situação de apenas coito, em que os dois estão separados, distantes sexualmente falando, né, desse afeto sexual, vira aquele famoso coito mecânico e que ninguém gosta. Talvez isso seja até legal uma outra vez. Mas isso virar um padrão acaba com a sexualidade do casal. Então, todas essas conversas que o Gottman propõe servem para isto, para deixar o casal de uma forma afetiva, sexualmente unido, tá? E como a gente sempre fala aqui, quando temos um nós, a gente tem um casal. E quando nós temos um nós sexualmente falando, nós temos um casal muito bacana e muito forte. Gente, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vejo vocês nos próximos. Até!